Maria vita in morte suo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Tietus Fidelium. Meu nome é Leonardo. Hoje vou dar mais uma interrompida no tema que a gente vinha abordando aí sobre Maria, principalmente nesse mês, mês de maio, dedicado a Maria, para a gente retomar novamente o tema sobre o sedevacantismo. Estava vendo ali alguns vídeos na internet e novamente me deparei com alguns argumentos e muitas das vezes em forma de ataques no que diz respeito à posição sedevacantista. Eu digo posição porque é muito importante a gente abrir essa aspas, porque o sedevacantismo ele é uma situação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Não são sedevacantistas católicos, vamos dizer assim, uma nova igreja sedevacantista, uma igreja protestante, como muitos querem atrelar a posição sedevacante como se fosse algo como uma reforma protestante, vamos dizer assim, Não, o sedevacantismo é uma situação que a Igreja Católica Apostólica Romana vive nos nossos dias, nos últimos dias, vamos dizer assim, nesses últimos tempos. Vou deixar um link aparecendo aqui agora, não vou ficar entrando no que diz respeito ao que é o sedevacantismo. Nesse vídeo que vai aparecer que eu comentei um pouco de forma bem básica do que é isso, para que você que não sabe possa entender e compreender melhor esse vídeo também. Então vi alguns pontos ali, achei melhor também trazer novamente este tema e conversar um pouco mais sobre o que estão falando acerca do sedevacantismo. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração inicial para que possamos ter um bom estudo, uma boa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, gostaria de começar falando de um ataque, vamos dizer assim, que fizeram. Aí não vou citar nomes, não vou falar também canal, nada disso, mas que mencionou no vídeo dizendo que os sedevacantistas eles defendem que o Papa ele tem que ser infalível a todo momento. Seja no avião, seja, sei lá, no restaurante, em qualquer lugar que ele estiver, ele tem que ser infalível. Que o sedevacantista diz isso, Isso não é verdade, Porque se um sedevacantista, um católico, vamos dizer assim, não vou nem usar o termo sedevacantista, porque, como eu disse, é uma posição. Se um católico diz isso é porque ele não conhece o que é o dogma da infalibilidade papal. O Papa ele não é infalível em todos os momentos, porque ele também é homem, como eu disse e já falei no vídeo anterior, que apareceu aí para vocês clicarem se tiver interesse de assistir. O Papa ele também é homem. O Papa ele precisa se confessar. O Papa não é Deus, mas existem alguns momentos ali que quando ele se pronuncia ex cátedra, como diz o dogma da infalibilidade papal, quando ele se propõe a ensinar a toda a igreja, usando o seu munus de vigário de Cristo, ensinando fé e moral, aí sim ele tem a assistência do Espírito Santo, ele tem a assistência de Jesus, a promessa que Jesus fez a Pedro, que a sua fé não se desfalecesse, e ele não erra. Então, ele não é infalível em todo o momento. Então é bom a gente pegar, eu quero trazer aqui para a gente observar e estudar um pouco o que é esse dogma, porque parece que as pessoas desconhecem isso, dizem entender sobre a doutrina católica, mas desconhecem o dogma da infalibilidade papal quando diz uma coisa dessa. Um católico dizer que o Papa é infalível em tudo é porque não conhece. Então vamos pegar alguns pontos do dogma para a gente poder entender o que é isso, Por exemplo, olha o que diz.
O Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no exercício de seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina de fé ou moral que deve ser sustentada por toda a igreja, possui, pela assistência divina que lhe foi prometida, no bem-aventurado Pedro, aquela infalibilidade da qual o divino Redentor quis que gozasse a sua igreja, da definição da doutrina de fé e moral. Por isto, ditas definições do Romano Pontífice são em si mesmas, e não pelo consentimento da igreja, irreformáveis. Vaticano I. Então o Papa é infalível nessa situação, quando ele se pronuncia a toda a igreja como vigário de Cristo, ensinando questões de fé e moral. Aí sim ele é infalível porque ele tem a assistência do Espírito Santo. E diz ali, né, o Concílio Vaticano I, que não pelo consentimento da igreja, irreformáveis. Ou seja, é irreformável. É uma definição ali que os demais pontífices eles passam a ter que defender aquela verdade. Acabou toda aquela possibilidade de você questionar se já foi definido como uma verdade por um Romano Pontífice, utilizando desse munus, dessa autoridade que lhe foi confiada. Então é nessa circunstância que ele é infalível. A gente pode até elencar algumas condições, que o soberano pontífice se pronuncie como sucessor de Pedro, usando os poderes das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo, que se pronuncie sobre fé e moral, que queira ensinar a igreja inteira, que defina uma questão declarando o que é certo e proibindo com anátema que se ensine a tese oposta. Então é nessas circunstâncias que ele é infalível. Agora, o que nós vemos hoje em dia? Essas pessoas que estão lá dizendo que são papas, né? Concílio Vaticano II, que apoiam tudo que o concílio diz. Se você comparar o que ensina hoje essa igreja visível que a gente vê e comparar com o que a igreja sempre ensinou, você vai ver um contraste tremendo. Você vai ver como há uma ruptura em termos de ensinamento em questões de fé e moral. Então, não é questão de gostar ou não gostar do Papa. Vai muito além disso, porque se eu aceito que quem está lá ocupando a cátedra de Pedro é um Papa, eu estou dizendo que o dogma da infalibilidade papal falhou. Que a oração de Cristo feita a Pedro para que sua fé não se desfalecesse também falhou. Porque o que ensinam hoje, em termos de ensinamento, é totalmente contrário ao que a igreja sempre ensinou. Se você acessou o vídeo que eu deixei aí no link, que eu comentei um pouco de um ponto só de ruptura de ensinamento, que já é o suficiente também para dizer que é um grande ponto de ruptura, você já vai ver que há coisa errada, há algo de errado. Então, se eu aceito que quem está lá pós-Concílio Vaticano II, pós-Pio XII, é um Papa, eu estou dizendo que o dogma da infalibilidade papal falhou, que a oração de Cristo falhou. Então, se eu não posso admitir que não ocorreu essa falha, não pode ocorrer essa falha dentro da doutrina da igreja, então só me resta dizer que quem está ocupando aquela posição não pode ser um Papa. Então essa é a questão que envolve. Aí um outro argumento também que eu vi ao longo aí desses vídeos foi dizer que ninguém pode julgar o Papa. Que o Papa julga, mas ele não pode ser julgado por ninguém. É verdade, tenho que concordar que isso está escrito dentro do magistério da igreja. Mas agora nós vamos entender o que é essa questão de julgar um Papa, né? Eu quero trazer aqui, para a gente poder analisar, uma bula de Paulo IV que chama Cum ex apostolatus. Essa bula ela é muito assim, problemática no sentido de que há muitas argumentações sobre ela, né? Principalmente também dentro do próprio meio sedevacantista. Por quê? Essa bula ela é tida como um decreto disciplinar,
que Paulo IV utilizou na época justamente para tentar impedir que um cardeal supostamente herético fosse eleito papa. Então, olha a preocupação que Paulo IV já tinha lá naquela época, né? Da possibilidade disso acontecer. Então, Paulo IV redige essa bula, esse ensinamento, e com isso tenta e se preocupa em prevenir que tudo isso acontecesse. Há quem diga que, dentro da argumentação, que essa bula ela foi abrogada pelo Código de Direito Canônico de 1917, ou seja, ela perdeu todo o seu efeito, ela perdeu a sua validade, e que isso era só para aquele momento daquela época e no caso ela não foi nem aplicada. Mas se você pegar também o Código de Direito Canônico, você vai perceber que boa parte da construção desse código foi baseado na própria bula de Paulo IV. Por exemplo, o cânon 1884 do Código de Direito Canônico de 1917, ele diz que se um clérigo ele publicamente professa uma heresia, há a renúncia tácita, ipso facto, de que esse clérigo ele torna vacante, ou seja, o cargo ali torna vacante, podemos dizer assim, né? E dentro do clérigo mencionado no Código de Direito Canônico, isso na bula também, vocês vão ver isso, para qualquer um, bispo e até o Romano Pontífice. Então, dentro do Código de Direito Canônico, há essa possibilidade, embasando no que já estava escrito na bula de Paulo IV. Então, eu vejo que Paulo IV, ao escrever esse decreto, esse ofício, ele foi como um profeta. O que ele estava preocupado naquela época, que provavelmente não foi tão grave assim como acontece hoje em dia, se ele visse e pudesse imaginar o que nós vivemos hoje em dia em termos de igreja católica, ele foi um grande profeta pelo que ele escreveu lá atrás. Essa que é a realidade. E é importante destacar que a igreja nos ensina algo muito interessante, ó. Muitas vezes a gente fala ex cátedra e pode achar que as encíclicas escritas pelo Papa, ela não tem valor em termos de magistério universal. Olha o que a igreja ensina na Humani Generis de Pio XII. Nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam de si o assentimento, sob o pretexto de que os pontífices não exercem nelas o poder de seu supremo magistério. Tais ensinamentos fazem parte do magistério ordinário, para o qual também valem as palavras: quem vos ouve, a mim ouve. Além do que, quanto vem proposto e inculcado nas encíclicas, pertence já, o mais das vezes por outros títulos, ao patrimônio da doutrina católica. Ademais, se os sumos pontífices, no exercício do seu magistério, emitem de caso pensado uma decisão em matéria até então controvertida, é evidente que tal questão, segundo a mente e a vontade dos mesmos pontífices, não pode já constituir objeto de livre discussão entre os teólogos. Então a igreja já nos ensina que as encíclicas também fazem parte da doutrina católica. A bula de Paulo IV, ela existiu, ela está aí, e é bom você pegar e ler ela na íntegra. Ela também compõe a doutrina católica. Agora, é claro que a questão aqui não é entrar nessa discussão se ela tem validade ou não tem validade, essa questão de ser revogada. Não, o meu intuito aqui não é entrar nessa temática e nessa discussão, mas é mostrar o teor de argumentação que Paulo utilizou na bula e que está contida no direito canônico, como eu disse, não só no 884. Se a gente pegar outros pontos ali, a gente vai ver traços da bula no próprio Código de Direito Canônico de 1917. Então o intuito não é entrar nessa temática, mas é ver o teor que foi a bula em termos de argumentação. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro trecho que eu quero trazer para vocês aqui, ó. E com isso, e também questionando essa questão que foi falada, né, de que o Papa não deve ser julgado por ninguém, toda essa temática aí. Olha, considerando a gravidade particular dessa situação e seus perigos, ao ponto de que o mesmo Romano Pontífice, que como vigário de Deus e de nosso Senhor, tem o pleno poder na terra e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém, se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado.
E dado que onde surge um perigo maior, aí deve-se prover de modo mais pleno e diligente, a fim de que os falsos profetas e os outros personagens que retêm jurisdições seculares não façam cair miseravelmente nos seus laços as almas simples, nem arrastem consigo para a perdição os povos inumeráveis confiados ao seu cuidado e governo nas coisas espirituais ou temporais. E para que não aconteça algum dia que vejamos no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, com a ajuda de Deus para nosso empenho pastoral, desejamos capturar as raposas que tentam desolar a vinha do Senhor e rechaçar os lobos para longe do rebanho. Não seja que pareçamos cães mudos, nem mercenários ou perversos e maus viticultores. Pula Paulo IV. Olha que interessante, né? Olha o que Paulo IV diz, né? Ele foi como um profeta, ele já prevendo essa possibilidade e tentando prevenir a igreja. E ali ele fala, né, que o Papa ele não pode ser julgado por ninguém, mas ele indaga a possibilidade dele ser acusado no caso de desvio da fé. É como eu disse, a gente não pode julgar um Papa verdadeiro. Acho que eu nem cheguei a dizer isso nesse vídeo, né? Então estou dizendo agora. A questão de julgar é o Papa verdadeiro. Ao longo da bula a gente vai entender isso. Não é o Papa que supostamente está ali, mas que não é Papa. Está por nome, mas não é. Porque o que ele ensina é totalmente contrário ao que a igreja nos ensina. Então essa é a questão. Vamos seguir na bula de Paulo IV. Olha o que mais diz. Nós acrescentamos que se em qualquer tempo que seja aparecer algum bispo, ou mesmo se tratar de um arcebispo, ou de um patriarca ou cardeal da referida igreja romana, inclusive se na função de legado, ou também um romano pontífice, que antes de sua promoção a cardinalato ou assunção ao pontificado, se houvesse desviado da fé, ou incidido em alguma heresia, ou incorrido em cisma, a sua promoção ou assunção, inclusive se esta houver ocorrido com o acordo unânime de todos os cardeais, é nula, inválida e sem nenhum efeito. Então, ele enquadra o próprio Papa na questão de heresia. E aí ele fala do quê? Como se fosse a eleição, ou seja, se aquela pessoa que ele está dizendo que é Papa, ele incide em heresia, ele não foi nem eleito. Ele fala da possibilidade de não ter sido nem eleito, da eleição ter sido nula. E o que nós vivemos hoje em dia? O Concílio Vaticano II, todos aqueles que orquestraram ali, a maior parte, né? Tinha muitos ali cardeais que ainda tentaram defender, mas a maior parte ali, né, do que conduziu o Concílio Vaticano II, o que o Concílio nos traz, né, de ensinamentos totalmente contraditórios ao que a Igreja sempre ensinou, e aqueles que se dizem Papa defendendo isso já é algo público, de está defendendo heresias, né, ensinamentos contrários ao que a Igreja sempre ensinou. Então, é como Paulo IV está dizendo, não podem ser papas, né? Então, vamos seguir aqui. Mesmo aos que são obrigados e vinculados aos assim promovidos e assumidos por vassalagem ou juramento, seja-lhes lícito subtrair-se em qualquer momento impunemente da obediência e devoção daqueles que foram assim promovidos e assumidos, e evitá-los como a magos, pagãos, publicanos e heresiarcas, permanecendo, entretanto, essas mesmas pessoas subordinadas, vinculadas à fidelidade e à obediência dos futuros bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, cardeais e romano pontífice, que entrarem canonicamente. E ademais, para maior confusão destes mesmos assim promovidos e assumidos, se pretenderem prolongar seu governo ou administração, seja lícito requerer o auxílio do braço secular contra eles. Então ele vai além, né? Mesmo assim, se ele eleito de forma ilícita, vamos dizer assim, né? Porque já não poderia ser Papa devido aos inúmeros indícios ali e comprovações de heresia, mesmo que ele ocupe o cargo, é lícito buscar auxílio ao braço secular. E quem são o braço secular? São a hierarquia que vai descendo, os bispos,
cardeais, bispos, que continuam fiéis à doutrina católica, para ir contra este que está querendo usurpar a cátedra de Pedro. Então a bula de Paulo IV, ela amarra muito bem as coisas, né? É como eu disse, eu não estou querendo entrar no mérito de validade, essa questão de estar revogada ou não, mas o conteúdo que ela nos traz. O conteúdo que ela nos traz e o que o Código de Direito Canônico de 1917 também diz em vários pontos que está relacionado com a própria bula. Então, é muito forte essa questão. Então, julgar o Papa, é claro, ninguém tem autoridade de julgar um Papa verdadeiro. Um Papa verdadeiro, aquele que está lá como se fosse Papa, mas não é Papa, nós não estamos julgando o Papa, porque não são. Como eu disse, não podem ser, porque se eu admito essa possibilidade, eu vou admitir a possibilidade também de que o dogma da infalibilidade falhou e que Cristo na sua oração falhou. Então, repito, não é questão de gostar ou não gostar de um suposto Papa, mas é eu gostar e amar a verdade da Igreja Católica. Eu vejo que quando as pessoas acusam, vêm com essas acusações contra o sedevacantismo, a maior parte delas que eu me deparo, as pessoas não vêm com fundamento doutrinal, né? Não vêm com doutrina. Porque se você pegar a doutrina católica mesmo, você vai ver que o que ensinam hoje em dia é totalmente contrário. Então como você vai defender isso? Então muitas pessoas atacam, mas então prove de forma bem convincente de que essa posição e essa situação que muitos estão abraçando e a cada dia mais vem aumentando essa posição, não é verdade. Então mostre de forma bem contundente e convincente de que realmente quem pensa dessa forma está no caminho perverso, vamos dizer assim, né? No caminho do mal. São excomungados, como muitos dizem isso, né? Que quem abraça essa posição está excomungado da igreja, mas será? Será que é isso mesmo? Realmente são aqueles que adotam a posição sedevacante, são os excomungados? É isso mesmo? Se analisar a fundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que eu queria trazer para vocês, abrir mais um leque aqui de informações. São coisas bem sucintas, porque o que a gente vive hoje não é fácil. Não é fácil de você explicar muitas das vezes, né? É uma coisa bem complexa. Existem temas que envolvem de muita complexidade, mas é a realidade que nós vivemos, né? Dentro do próprio meio sedevacantista são várias argumentações aí, e utilizaram isso também para poder refutar e acusar a posição de que dentro do próprio movimento há muitas contendas, mas é aquela velha história e o que a própria Sagrada Escritura nos ensina. Feriu o pastor, o que acontece com as ovelhas? Elas se dispersam, porque se você perde ali o seu pastor, cada um vai para um lado, cada um vai pensando de uma forma, mas uma coisa é certa. Se você pegar na maior parte da posição sedevacante, uma coisa é certa. Muitos não, né? Dentro do meio sedevacantista, ninguém vai aceitar que temos Papa. Não tem como. Não tem como aceitar. Então isso é unânime dentro da posição sedevacante. Agora, há quem diga que João XXIII foi Papa. Há quem aceite que o último Papa foi Pio XII. Eu acredito que Pio XII foi o último Papa. Que João XXIII tem algumas questões ali que envolvem a sua vida que faz a gente discernir que ele também não foi Papa. Então tem várias vertentes ali dentro do sedevacantismo, mas a questão central de tudo é: a sede está vacante. Vivemos uma situação onde a cátedra de Pedro foi usurpada. Essa que é a realidade. Então, que possamos refletir, que possamos a cada dia mais buscar entender o que nós vivemos. E antes de acusar, procure fundamentar aquilo que você está acusando.
Tenta convencer. Se aquilo que você acredita é a sua verdade, então convença de que realmente isso é a verdade e que tudo aquilo que envolve fora essa verdade é erro. Então faça isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos por aqui por hoje. Que Deus abençoe a todos. Até um próximo encontro, se Ele assim permitir. Salve Maria. Maria vita in morte